O que você lembra quando se fala em Grécia? Muitas pessoas a conhecem hoje em dia apenas pelas suas belas praias ou por monumentos históricos, mas você sabe como ela realmente surgiu? Bem, a Grécia surgiu através do mar Egeu por volta de 2000 anos antes de Cristo. Ela foi o berço de coisas extraordinárias, como a filosofia, o teatro, os seus mitos e suas grandes questões políticas. A história da formação da Grécia começou com as polis gregas, pequenas comunidades que surgiram da invasão e da miscigenação de povos asiáticos. Com o tempo, essas polis foram crescendo e se desenvolvendo, algumas virando cidade-estado. Um tempo depois, o território grego foi marcado pelas guerras médicas, que causou uma conturbação no território. Após um tempo depois, o período de hegemonia grego coincidiu com a prosperidade econômica da principal cidade-estado, Atenas, época na qual a filosofia, o teatro, a arquitetura e principalmente a mitologia atingiram seu maior ápice. O surgimento da política na Grécia se deu com a polis e a preocupação com a sua administração. Atenas e Esparta são exemplos de cidades com administrações muito diferentes. Enquanto Esparta se preocupava principalmente com a formação de soldados, Atenas se preocupava com o desenvolvimento da filosofia e da ciência. Quais são os principais requisitos da política antiga? A política antiga surgiu com uma ideia de pensamento dos pensadores de como desenvolver uma teoria para administrar a cidade, buscando um bem comum de todos. Quais são as principais diferenças da política passada para a de hoje? A política passada se pregava uma política exclusivista. Exclusivista, digamos que é de exclusão. Apenas aqueles detentores do poder de pensamento, de retórica, poderiam atuar na política. Então, se excluía desse rol de políticos as minorias, mulheres, soldados, escravos, não poderiam participar. Diferente de hoje em dia, onde que há um incentivo à participação de todos na política. Sócrates defendia a ideia de democracia representativa, onde todos deveriam ser tratados como iguais e que apenas funcionaria através do poder de palavras. O que você acha sobre esse modelo político? Sócrates foi um pensador com uma linha de desenvolvimento de raciocínio que pregava como é que nós podemos dizer, uma evolução através da ignorância. Ele pregava para os seus seguidores que você deveria sempre pensar que você não estava capaz, que você não estava pleno dos conhecimentos, ou seja, você sempre tinha que buscar o conhecimento, continuar aprimorando. E isso hoje deve ser aplicado para vocês, estudantes. Para nós, para todos, é uma constante evolução. Você sempre tem que continuar evoluindo. Então você penso eu, que nada sei. Então, se nada sei, tenho que sempre continuar a aprender. E na linha de pensamento de Sócrates, se pregava também a retórica, que é utilizada para nós aqui na política. Através da retórica, você utiliza os discursos com o poder de convencimento a todos e da população. Obrigada. Bom, falando agora sobre uma questão econômica, onde está em vermelho com 71% é a Grécia Antiga. A Grécia Antiga, sobre uma questão econômica, ela era muito desenvolvida, na qual ela vivia sobre as agriculturas, a pecuária, o artesanato e o comércio marítimo. Nesta época, a Grécia era considerada com um tipo de economia muito dinâmico, ou seja, era uma economia muito boa. Atualmente, em azul, onde está com uma porcentagem de 29%, atualmente a Grécia hoje em dia sofre com uma grave crise econômica no seu país. Devido a altas dívidas públicas que há, muitos bancos, indústrias, até mesmo o próprio setor turístico está sofrendo por causa dessa grande crise. Muitas pessoas da população sofrem por um alto desemprego e hoje em dia a Grécia ela é conhecida como um país que sofre por altas dívidas. Dois pontos interessantes são a filosofia e o mito. A filosofia ela veio como uma forma de deixar de lado pensamentos relacionados aos deuses e começa a pensar agora mais relacionado à razão.
tentando explicar tudo e todas as coisas através das verdades e da racionalidade. O mito em si surgiu através do medo que os homens gregos tinham de uma explicação para o surgimento da vida e do mundo, sendo assim, então, diferente da filosofia. Primeira pergunta. A gente tem como princípio da existência o que significava o mito para os gregos, os homens gregos? O mito era uma forma deles explicarem a própria existência deles, a existência deles e a cosmologia, a visão de criação deles e do mundo. E criando uma série de histórias que hoje, com o nosso olhar anacronista, fora de tempo, a gente vê como uma coisa fantasiosa, uma coisa simplista, mas era a forma que eles encontravam de explicar que fizesse sentido para a maior parte do povo deles. Como você pode explicar pra gente como eles representavam, como eles se manifestavam por esses mitos, como eles mostravam na sociedade, era através do que eles mostravam? A principal forma de manifestação desses mitos na sociedade como um todo, de representação, de encenação desses mitos como forma de perpetuá-los, era através principalmente de peças, de representações públicas, em áreas públicas, tanto que na Grécia Antiga era muito comum as áreas para essas apresentações de tragédia, de comédia, e muitas delas eram vinculadas a essas histórias mitológicas.